Então, essa seção aqui é a seção do pitch bend e modulação, certo? Aqui temos o range, que vamos falar sobre ele, modulação e pitch bend. E aqui tem alguns parâmetros onde nós podemos afetar o nosso som, certo? Então vamos lá. A roda de pitch bend é usada para dobrar notas como dobrar as cordas de uma guitarra. A roda de modulação pode ser usada para aplicar várias modulações enquanto você está tocando. Praticamente todos os teclados MIDI possuem controle de pitch bend e modulação. O Subtractor apresenta não apenas as configurações de como as mensagens MIDI do pitch bend e modulação devem afetar o som. O Subtractor também tem duas rodas funcionais que podem ser usadas para aplicar modulação e pitch bend em tempo real, caso você não tenha esses controles no teclado ou se você não estiver usando teclado, que são essas duas rodas aqui, ó. Tá? Você pode usá-las aqui diretamente no Subtractor, ok? As rodas pitch bend e modulação do Subtractor espelham os movimentos dos controladores de teclado MIDI. Ou seja, você vai estar aqui tocando em tempo real como se fosse num teclado, tá bom? Bem, vamos lá. Pitch bend range. O que seria o pitch bend range? É faixa da curvatura do passo. O parâmetro range define a quantidade de inclinação do pitch quando a roda é girada totalmente para cima ou para baixo. O alcance máximo é 24, ou seja, 2/8 para cima ou para baixo. Vamos ver aqui um exemplo. Agora eu vou botar em 24 para você ver. Você pode botar enquanto você quiser, tá? Até 24. Mas vamos ver lá. Viu? Para cima, ou seja, empurrando a roda para frente, ela fica mais aguda, sobe a oitava. E para baixo, desce a oitava e fica mais grave, ok? Então vamos passar agora aqui para a modulação well, que é a roda de modulação, que é essa daqui, tá? Deixa eu botar aqui no 0. Vamos lá, a roda de modulação pode ser configurada para controlar simultaneamente vários parâmetros. Você pode definir valores positivos ou negativos, como na seção Velocity Control, que é essa seção daqui, Velocity Control, ok? Então, continuando aqui na roda de modulação, os seguintes parâmetros podem ser afetados pela roda de modulação. Vamos aos parâmetros. F-Frequency, a frequência do filtro. F-Frequency, que essa primeira aqui é a frequência do filtro. Isso define o controle da roda de modulação do parâmetro da frequência do filtro 1. Ou seja, filtro 1 é este daqui. Tá? Um valor positivo aumentará a frequência se a roda for empurrada para frente. No caso aqui, para cima, né? E para frente se fosse no seu teclado MIDI controlador. Valores negativos invertem essa relação. Então vamos ver aqui, ó. Vamos fazer só um exemplo aqui. Vou girar o botão do F-Frequency todo para a direita, ou seja, sentido horário. E vou tocar aqui no meu MIDI controlador e mexer na roda de modulação. Vamos lá. Viram? Esse é no valor positivo. É claro que isso aqui vai mudar o som de acordo com os parâmetros que você inserir aqui no filtro 1 e no resto do Subtractor, né? Agora vamos aos valores negativos para ver o que ele fará. Viu? Agora vamos falar sobre o próximo aqui. Voltando aqui para o 0. Vamos falar sobre o F-Res, que quer dizer frequência da ressonância. Isso define o controle da roda de modulação do parâmetro da ressonância do filtro 1. Ou seja, ele define a modulação do parâmetro da ressonância desse filtro aqui, ó, que é o filtro 1. Tá? Um valor positivo aumentará a ressonância se a roda for empurrada para frente. E valores negativos invertem essa relação. Então vamos ver aqui, ó, no F ressonância, né? Frequência da ressonância.
Agora vamos ver valores negativos. É claro que tudo isso você vai aqui mexer em vários parâmetros, né, para fazer o som que você quer, né? Ok? Vamos agora para o Ellenfold 1, tá? Oscilador de baixa frequência 1. Isso define o controle da roda de modulação do parâmetro de amount, ou seja, quantidade do oscilador de baixa frequência 1. Um valor positivo aumentará a quantidade se a roda for empurrada para frente. Valores negativos invertem essa relação. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Isso é referente, tá, ao Ellenfold 1, que é esse daqui, tá? Vamos lá. Agora vamos ver valor negativo, né? E é claro que você não precisa rodar tudo para o zero e para o máximo não, tá? Você pode colocar onde você quiser esse parâmetro. Isso eu estou colocando para a gente ver a reação máxima dos valores negativos e positivos, tá? Vamos lá. É claro que aqui no Ellenfold 1 você vai poder regular as formas de onda, né, e os destinos. Então essas modulações serão bem diferentes de um parâmetro para o outro. Então você tem que testar aí, fuçar e mexer para ver como é que funciona, tá? Agora vamos falar aqui sobre o phase, ou fase, né? Isso define o controle da roda de modulação do parâmetro de deslocamento de fase para o oscilador 1 e 2. Esse é o oscilador 1 e esse é o oscilador 2. Então, ele vai modular o parâmetro de deslocamento de fase para cada um desses dois osciladores, tá? 1 e 2. Observe que a modulação de deslocamento de fase, que é, no caso, a subtração multiplicação de fase, né, deve ser ativada para que isso tenha algum efeito. Ou seja, aqui, né, você regula a fase e aqui você ativa ela ou desativa em zero, tá? Pode ser X ou traço e zero. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o phase. E agora um valor negativo. Viu que o valor negativo, ele inverte aquela relação ali. Então, ele vai diminuir o volume, né? Dependendo dos parâmetros que você vai usar desse phase para o oscilador 1 e 2, né? Agora, vamos para o FM. Modulação de frequência ou frequência modulada. Isso define o controle da roda de modulação do parâmetro da quantidade de modulação de frequência. Ou seja, o parâmetro FM amount, tá? Que é a quantidade de modulação de frequência. Um valor positivo aumentará o valor do FM, ou seja, da frequência modulada, se a roda for empurrada para frente, tá? No caso aqui, visualmente, é para cima, tá? Valores negativos invertem essa relação. Ambos os osciladores devem estar ativados para que você consiga algum efeito, né? Então, os osciladores aqui estão ativados, tá? Está aqui no mix também, está tudo ligado. Esse botão aqui tem que estar ligado, tá? Do oscilador 2, senão os dois não vão estar conectados um com o outro. E aqui regulado o mix, né? Então você vem aqui no FM, da modulação, e vamos testar aqui para ver o que ele faz, né? E se eu pôr o valor aqui no final, né, em menos 64, né, que seria o valor negativo total, né, é o máximo que você consegue em sentido anti-horário, vamos ver o efeito que dá, né, ele só enfatiza, né, reforça mais aquele efeito que você viu ali antes de eu girar o botão totalmente. Então, essa foi a nossa aula sobre pitch bend e modulação. Espero que você tenha gostado. Te aguardo na próxima aula. Até lá e tchau, tchau.